Voltamos aqui pela TV Horizonte. Antes do Silvio Saldanha responder a pergunta da nossa telespectadora, eu quero cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e um antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido tem nome. Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E aí, Silvio, a nossa telespectadora, vamos repetir aí a pergunta dela, Patrícia? Vamos, a Juliana. Oi, Juliana, obrigada pela audiência. A Juliana pergunta para você, Silvio. Ela quer financiar um apartamento de 2 quartos no valor de 130 mil. Ela pergunta, com a queda dos juros agora, seria o momento ideal? Primeiro, eu agradeço a Juliana a oportunidade, a pergunta, de participar aqui do programa, né? Essa pergunta ela é diária, né? Todo mundo que nos encontra acaba perguntando. Eu sempre respondo que o melhor momento, Juliana, é o seu momento. Se você está organizada para isso, se você conseguiu juntar um bom dinheiro para dar de entrada, talvez usar até o seu fundo de garantia, né? É o início. E depois, para manter o contrato, aquelas prestações ao longo de 15, 20, 30, 35 anos, pelo nosso cenário econômico atual, o ideal é trocar moeda. Por exemplo, Silvio, deixei de pagar um aluguel, vou começar a pagar a prestação. Ou eu tinha um financiamento de veículo, quitou esse mês e esse dinheiro está sobrando. Aí sim é um bom momento. Agora, gerar novo custo, inflar o orçamento da família, por enquanto não é um bom momento. O ideal mesmo é fazer um planejamento, né, Silvio? Eu escuto muito você falando isso. É muito importante porque a gente já está acompanhando isso. Eu, pelo menos, já atuo nessa área de associações há 20 anos. E a gente vê muita gente perder o imóvel porque a legislação é muito punitiva, Patrícia. Ela é a favor dos bancos. Se você atrasar 3 parcelas, não interessa o tempo de contrato, 5 anos, 10 anos, 20 anos, atrasou 3 ou mais parcelas, o banco pode te tomar o imóvel, você fica sem o imóvel, sem o que pagou, e sem perspectiva de uma nova compra, você fica restrito no mercado. Restrito, o banco não vai te dar um novo crédito. Então, como a gente já conhece esse cenário, acompanha diariamente a tristeza do consumidor... Aquela associação de poupança e empréstimo que tinha antigamente, tinha até a ABCIF, essas coisas acabaram? Acabaram. Né? Porque antes as pessoas que entravam no financiamento de casa própria, ele tinha que poupar, ter uma caderneta de poupança para fazer e etc. Hoje os bancos até pedem uma entrada, mas aí pode ser recursos próprios, pode ser fundo de garantia, se você estiver enquadrado nas regras. É bom lembrar que esse dinheiro é o dinheiro do trabalhador, do fundo de garantia. E da caderneta de poupança, as duas origens. Pois é, são as origens. E outra coisa interessante, né? O banco cobra uns juros que o trabalhador não recebe com o seu dinheiro no fundo de garantia. O banco lucra em cima de um dinheiro que não é dele. É verdade. Né? Porque ele paga 2%, 3% e cobra 7%, 8%. Pois é, ô Silvio, tem uma coisa grossa no Brasil que o negócio acabou e ninguém falou nada. De repente acabaram com o BNH e passou tudo para a Caixa e todo mundo ficou caladinho. Foi no governo Sarney. Ninguém falou mais nada. Devia ter uma coisa muito diferente, muito difícil, porque acabaram com o BNH naquela época, passou tudo para cá, nem a Caixa agora que vai resolver e pronto, acabou, ninguém falou mais nisso. E o rombo era astronômico, Assir, que no final dos anos 2000, 21 de dezembro de 2000, com a promulgação da Lei 10.150, o governo quitou quase todos aqueles contratos. Porque o rombo era absurdo. O governo tinha um fundo para cobrir o saldo devedor quando terminava o prazo. Não tinha mais como pagar, tinha acabado os recursos. Eu dizia assim, o BNH é um Banco Nacional de Habitação que não tem uma agência, você não entrava no banco, ela parece uma coisa virtual. Não tem o banco, mas você falava com a Caixa, falava com não sei quem, falava com isso, com aquilo, eu não falava era um com o sistema, banco. Era um sistema, né? Você não falava com o banco, não? Você não encontrava... Você sabe que você está me fazendo refletir? Eu trabalhei como assessora de imprensa durante 15 anos na Caixa Econômica Federal. E aí você está falando do BNH, é verdade. Você falava com o assessor, assim, tudo, mas é tudo e-mail, né? É verdade. Então, não, porque eu lembro até do Golias, né? Vou contar uma historinha aqui muito interessante. A Hebe Camargo, que não suportava trabalhar com Golias porque ela ria o tempo todo, né? Então, um dia a TV Record, há muitos anos, fizeram lá o show do dia 7 e era a Hebe Camargo uma princesa que ficou pobre, ficou sem nada, né? E ela ali, triste, chorosa, mas a Hebe não conseguia ficar triste nem chorosa, que ela olhava a cara do Golias e ela começava a rir. Aí ela falou assim, com muito custo, ela falou assim, meu bem,
perdemos tudo, onde vamos morar? Eu falei assim, vou arranjar para nós uma casinha do Benaga. O Benaga era tão famoso. Tem participação, Vamos lá. O Paulo está aqui no bairro Santa Amélia, obrigada pela audiência. Ele pergunta para o Silvio, fiquei desempregado, como posso pedir uma pausa no meu financiamento? Tem Bom pausa? dia, Paulo. Depende da Pode modalidade pedir de pausa? contrato, né? É uma boa notícia, né? Tem mesmo? Essa é uma boa notícia. Nos contratos que estão enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida, já existe uma cobertura chamada Fundo Garantidor da Habitação. Em qualquer momento, se você tiver um desemprego, decréscimo de renda, você pode recorrer a esse benefício e ficar em até 3 anos sem pagar a prestação. Claro que você vai pagar ali na frente. Ela não vai deixar de ser cobrada, ela vai para o final. O banco Né? pega Vai essas alongar a prestações dívida, e Joga passa pro pro final. Mas você não tem risco de ficar inadimplente nem de perder o imóvel. Vai alongar a dívida do Isso, mutuário. vai dar uma carência. É. Mas isso no Minha Casa Minha Vida. Nos contratos do Sistema Financeiro Habitacional, depois de 2 anos, pagamentos mensais em dia, você pode requerer a pausa moratória, que é um sistema que o banco oferece, de até 6 meses, que também vai ser a mesma situação. Vai para o saldo devedor. Mas, ô Silvio, a gente pode criticar e etc., mas nós temos que dizer a verdade, né? Melhorou muito o sistema de financiamento público para a casa própria, né? Melhorou muito, não só com a Minha Casa Minha Vida, mas mesmo no outro estilo de financiamento, né? As pessoas passaram a adquirir mais, né? A pessoa que tem um emprego, que tem uma renda, né? Trabalha muito, etc. Tal, todo mundo conseguiu resolver. E outra coisa, as pessoas estão pagando e quitando o imóvel. Mais coisa cedo, que antigamente né? Mais rápido. É mais Não rápido, coisa que acontecia. antigamente não existia. O grande problema ainda é o cultural. A pessoa, muitas vezes, ela compra pela empolgação. Aí, o emocional, ele toma conta da razão. E aí a pessoa vai na empolgação, faz o financiamento, sem prever se vai ter condições de pagar ali na frente ou não, que é o oposto do exemplo que você está dando aqui. E aí sim acaba perdendo. Mas existe sim maior conscientização e é bom isso. Aquele cara que compra um apartamento, né, um apartamento mais, uma classe média baixa e tal, e coisa, e depois fala assim, agora já estou maravilha e tal, e muda a escola do menino, compra um carro maravilhoso e tal, e depois não aguenta pagar. Não paga. Olha, tem uma normalmente situação acontece interessante isso. aqui. Do Diego, ele é do bairro Boa Vista, ele pergunta para o Silvio. Ele fez um financiamento, não deu conta de pagar, perdeu o imóvel. Aí ele combinou com a esposa, foi morar de aluguel e continua agora pagando o aluguel e poupando um pouco do valor. Em 10 anos que isso aconteceu, ele já conseguiu poupar 40% de um imóvel novo. Ele quer saber, continuo no aluguel ou continuo poupando para comprar à vista daqui 10 anos? Diego, obrigado pela pergunta. O cenário atual imobiliário, tá? Ele hoje é mais vantajoso, dependendo do rendimento de onde está esse dinheiro, guardar do que comprar um imóvel. Porque um aluguel, antigamente era 1%, depois 0,5%. Hoje o aluguel ele fica de 0,2% a 0,3% do valor de avaliação do imóvel. Então, muitas vezes, você comprar esse mesmo imóvel que você está alugando, a prestação fica muito mais alta. Fica muito mais Fica caro. muito mais caro. Ele pode pagar ter aluguel a fica mais posse. barato. Porque tem muita oferta no mercado. Muita Você oferta. consegue até negociar o aluguel, O duro né? é mudar Consegue. sempre, né? Mas Agora, quem o aluguel faz a tá poupança? melhor, tá? Quem faz uma boa poupança e tem dinheiro à vista, muitas vezes ele tem a capacidade de barganhar uma compra com um bom desconto. E não precisa Negociar. financiar. Claro, daqui a pouco você tem esse recurso, então você consegue comprar. O mercado também está propício a isso, né? Esse caso do Diego mostra muito pra gente o seguinte, muitas vezes nós aprendemos só quando acontece algum caso assim, ele perdeu o imóvel, ele fez o financiamento, não deu conta de pagar, acabou perdendo o imóvel. Nunca acontece conosco, é sempre com o próximo, Sempre né? com o próximo, é Nunca com o interessante. É o planejamento que ele faz, né? Planejamento, é organização, é priorizar. O Assir deu um exemplo, eu vou somar um exemplo que você deu. Tem pessoas que nos procuram, que fizeram financiamento imobiliário, aí compraram um imóvel, reformaram, construíram, compraram móveis planejados e esqueceram de pagar a prestação. E aí perde, gente. É isso aí. Acaba Você tem que estar perdendo. organizado. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Para de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência de mercado no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Quero mandar um abraço aqui para o Fausto. Ele mora lá no Alípio de Melo. E o Fausto falou comigo assim, a Cirantão deu um presente inusitado à minha mãe. O que é? Perguntei, qual foi o presente que você deu? Assim, ela era doida para ser associada da Metropax e eu fiz para ela.
Então hoje nós somos da Metropax, sugerido por você no programa de televisão da TV Horizonte. Então um abraço, Fausto, um abraço para sua mamãe. Faça como eles, 0800 726 0140, 0800 726 0140, faça o seu plano funerário na Metropax, que eu conheço e indico. Gente, acabou o tempo. Ah, poxa vida! Tá bom o É isso aí. assunto, não tá? O assunto tá bom, né? Gratidão e alegria. Obrigada pela audiência. Silvio, muito obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Volte sempre. Muito obrigado e um carinho especial aos nossos telespectadores. O Silvio fica em Porto Alegre também. Também. Quando eu vejo que ele fez check-in Ele é pra todo Belo gaúcho, Horizonte, ele fala, né? Eu venho aqui, Chico. Eu fico um Silvio. pouquinho lá e um pouquinho aqui. É, isso aí. Um abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser.